Um estudo que mostra o enorme crescimento no domínio de milícias na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma milícia organizada, inclusive com inserção política, que aparece como um dos principais temas da segurança pública no estado. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 13 de setembro de 2022. Dia da publicação de um estudo que mostra que as milícias cresceram 387% num período de 16 anos na região metropolitana do Rio de Janeiro. As áreas sob domínio dos grupos paramilitares saltaram de 52,6 km² para 256,3 km². É como se 64 bairros de Copacabana fossem controlados pela milícia no Rio. O levantamento foi feito em parceria pelo Instituto Fogo Cruzado e o GENI, que é o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. O estudo fez um apanhado histórico dos grupos armados a partir do cruzamento de quase 700 mil denúncias que citavam a milícia e o tráfico de drogas no Disque Denúncia. Para calcular o atual alcance da milícia, os pesquisadores construíram um mapa que retrata mais de 13 mil subbairros, conjuntos habitacionais e favelas da Grande Rio. O estudo estima que 10% de toda a extensão da região metropolitana do Rio está sob o controle dos milicianos, o que representa metade de todo o território submetido ao crime. Além da milícia, o levantamento aponta também a expansão de outros grupos criminosos, como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e os Amigos dos Amigos, que são as três principais facções criminosas associadas ao tráfico de drogas na região. Segundo o estudo, a área dominada pelas três facções e pela milícia cresceu 131% desde 2008 e hoje corresponde a 20% da região metropolitana do Rio. Dentro dessa porcentagem, a divisão fica em 50% de poder para as milícias, 40% para o Comando Vermelho, 9% para o Terceiro Comando Puro e 1% para o Amigos dos Amigos. Aqui é importante a gente destacar a diferença entre as facções criminosas, que têm sua origem no tráfico de drogas, e as milícias. Numa entrevista para o Nexo, em junho de 2019, o escritor e pesquisador de segurança pública Luiz Eduardo Soares explicou a origem dos grupos paramilitares, que são formados por policiais, bombeiros, militares e agentes penitenciários, ainda na ativa ou aposentados. No início, a justificativa para a criação desses grupos era justamente o combate ao narcotráfico na capital fluminense. As milícias são originárias da violência policial, por conta da anarquia na base que isso acaba gerando, por conta do estímulo que isso representa para a corrupção, grupos autônomos vão se formando, há uma série de fatores confluentes que acabam se convertendo nesse fenômeno que nós chamamos de milícias. São grupos de policiais que atuam em determinados territórios, hoje já representam um poder muito maior do que o do tráfico de drogas. Eles se impõem sobre as comunidades, taxando todas as atividades econômicas em curso, todos os negócios existentes, inclusive o acesso à terra, promovendo, inclusive, migrações da Baixada Fluminense, oferecendo vantagens imóveis a preços excepcionais, etc., por conta de construções que são ilegais, inteiramente ilegais, e apropriações de terrenos também que são ilegais, ou se apropriam de projetos populares de habitação, dominam Minha Casa Minha Vida, etc., exploram todos os ramos e dão exemplos de que é preciso obedecer, inicialmente com torturas, suplícios públicos e execuções públicas, e depois que o nome milícia passou a estar associado a crime, muito evidentemente, porque de início as autoridades negavam isso, quando se torna patente que se trata de crime, de atividade criminosa, eles passam a agir de modo mais discreto,
matando da mesma maneira, mas com cemitérios clandestinos, sem a exibição dos suplícios, mas a imposição de força no dia a dia é a mesma. Além dessa questão da habitação, que o Eduardo Soares citou anteriormente, a milícia atua em diversos outros serviços e comércios. Por exemplo, eles controlam a venda do gás de cozinha, a segurança das ruas, o acesso a serviços de saúde e a circulação de transporte público, entre outras frentes ligadas ao dia a dia dos bairros. E há também o envolvimento com o próprio tráfico de drogas e de armas. Esse modelo de negócio da milícia começou na zona oeste do Rio e na Baixada Fluminense, e logo se expandiu para outras áreas da cidade, chegando ao alcance que a gente vê hoje. Justamente por ter uma atuação quase que de Estado, dominando áreas que deveriam ser organizadas pelo poder público, as milícias têm uma penetração não apenas no crime organizado, mas também na política. Não existe uma só milícia comandada por um só grupo. Na prática, é como se fossem diversas facções criminosas, que nem aquelas ligadas ao tráfico de drogas, que disputam entre si territórios e comunidades. Em 2008, a Assembleia Legislativa Fluminense fez a CPI das milícias para investigar a atuação desses grupos paramilitares no estado. A comissão pediu o indiciamento de 266 pessoas, entre elas 7 políticos, suspeitos de ligação com grupos paramilitares do Rio de Janeiro. Como uma das principais questões da segurança pública do Estado, o combate às milícias também é tema da campanha ao governo do Rio em 2022. Os principais candidatos, o Cláudio Castro, do PL, o Marcelo Freixo, do PSB e Rodrigo Neves, do PDT, têm propostas diferentes sobre o assunto. De acordo com uma reportagem do portal UOL, publicada em junho deste ano, Cláudio Castro, que é o atual governador do Rio, pretende dar continuidade ao que já fez no seu primeiro governo. Ele falou que vai continuar dando fomento à força-tarefa criada na Polícia Civil para investigar as milícias, mas não deu maiores detalhes. O Marcelo Freixo, que presidiu a CPI das milícias em 2008, defende o combate ao poderio econômico dos grupos paramilitares, por meio de uma articulação com os municípios. Ele promete intensificar as ações de fiscalização e ordenamento das atividades econômicas que são exploradas pelos milicianos. Mas ele também não esclareceu como vai fazer isso no cargo de governador, já que os municípios não são obrigados a cooperar. Rodrigo Neves, por sua vez, promete articular investigações, ocupação de territórios e policiamento ostensivo para evitar o avanço das milícias no estado. Ele disse que quer fazer parcerias com a Polícia Federal, a Força Nacional e as Forças Armadas, numa proposta parecida com a que foi vista na implementação das UPPs, que são as Unidades de Polícia Pacificadora. As UPPs até provocaram a redução de alguns índices criminais nas áreas onde foram implantadas, mas além de terem sido apontadas por estudiosos como um dos principais fatores para o aumento da violência policial contra civis, as unidades também acabaram contribuindo para a expansão do crime organizado para a região metropolitana e para o interior do Rio. O problema maior, no entanto, é que a atuação das milícias nas ruas é só um dos maus a serem enfrentados, já que a corrupção dentro das próprias polícias é um dos pontos essenciais para a manutenção dos grupos paramilitares. Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal, feita em agosto de 2022, mostrou um amplo esquema de suborno e cooptação por parte do maior grupo miliciano do Rio, o Bonde do Zinho. Eles utilizavam bases de dados sigilosas das forças policiais para monitorar alvos que seriam assassinados pela quadrilha. A relação íntima entre a milícia, a polícia e a política se manifesta no período eleitoral. No pleito municipal de 2020, por exemplo, um relatório elaborado pelo Disque Denúncia, com base nos telefonemas recebidos pelo serviço ao longo da campanha, apontou que ao menos 9 cidades do estado registraram tentativas de interferência no processo eleitoral por milicianos. A atuação desses grupos consiste em apoiar candidatos que integram as milícias ou que representam os seus interesses de maneira tácita. Eles também atuam na ameaça de retaliação aos moradores das áreas dominadas caso os seus representantes não sejam eleitos.
Em Nova Iguaçu, cidade com maior número de denúncias de infiltração de milicianos nas eleições de 2020, ao menos 2 candidatos a vereador daquele ano foram mortos. Um deles era irmão de um policial militar, preso sob a acusação de ser chefe de uma milícia da região. O pesquisador Bruno Paes Manso, que é do Núcleo de Estudos da Violência da USP, conversou com o Nexo em 2020 sobre a relação entre as milícias e a política de forma geral. Ele disse que outra forma de influência é o que ele chama de, abre aspas, exercer um domínio ideológico, de fazer com que as pessoas acreditem no poder redentor da violência, fecha aspas. O Bruno é autor do livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, no qual ele fala sobre como esse tipo de influência ideológica aparece na ascensão do presidente Jair Bolsonaro na política nacional. A família em si tem ligação com nomes da milícia, como Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOPE, que foi morto em 2019, e antes chegou a ser homenageado por Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Mas essa relação aparece também na forma de ver o mundo propagada pelo bolsonarismo. O Bruno Paes Manso explica isso numa entrevista para a revista Fórum em setembro de 2021. Eu acho que existe uma forte afinidade de valores, né, da visão miliciana de mundo que o bolsonarismo de alguma forma tem, né? Que qual é essa visão? Primeiro, você leva ordem por meio da violência e da guerra e do conflito. Você leva a ordem para o país ou para o território a partir de uma força armada. A lei ou a Constituição de 88, ou a legislação criminal, ela atrapalha o trabalho desses milicianos e atrapalha o trabalho das polícias. Então, eles querem estabelecer, de alguma forma, uma nova ordem e levar civilidade pela guerra, pela violência. O cineasta francês Jean-Luc Godard morreu nesta terça-feira. Segundo familiares, a morte aconteceu de forma tranquila, num suicídio assistido, que é quando o indivíduo encerra a própria vida com acompanhamento médico e psicológico. Na Suíça, onde o cineasta morava, o procedimento é legalizado. O redator César Gaglione escreveu aqui no Nexo sobre o enorme legado que o Godard deixou. César, conta pra gente um pouco. Quem era essa figura tão importante para a cultura mundial? O Godard foi um dos cineastas mais influentes do século XX. Ele fazia parte de um movimento que em francês é conhecido como Nouvelle Vague, a nova onda. O pessoal da Nouvelle Vague ganhou espaço nos anos 60 porque subverteu muito das regras que se tinha do cinema até então. Uma arte que era vista puramente como espetáculo, muito por influência de Hollywood. Dentro da Nouvelle Vague, o Godard foi um dos nomes mais importantes, ao lado de artistas como François Truffaut e Agnes Varda. E César, qual é o legado que ele deixa para o cinema? O Godard teve várias fases na carreira dele. Uma fase mais introspectiva, outra mais experimental, outra mais política e por aí vai. O professor de História do Cinema Pedro Maciel Guimarães, da Universidade Estadual de Campinas, me disse que o Godard mudou a forma de filmar, de dirigir os atores, de escrever roteiros e de contar histórias com imagens como um todo. Já o crítico de cinema Chico Farman me disse que o Godard conseguiu uma liberdade autoral gigantesca e que esse é o maior legado dele. Além disso, o Godard influenciou outros nomes importantes do cinema, como os americanos Martin Scorsese e Quentin Tarantino, que têm no Godard uma grande inspiração e referência. Esse texto do César você pode ler no nexojornal.com.br. Qual o futuro que especialistas que estudam e trabalham na Amazônia enxergam para a floresta? A Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a refletir sobre os próximos anos, publicou hoje um vídeo com esse tema. A gente traz para você 2 trechos para dar um gostinho. A Brenda Brito, que é pesquisadora do Instituto Amazon, e o Marcelo Salazar, da organização Health in Harmony, falam sobre o papel das comunidades locais nesse futuro. É um futuro em que, a gente tem a Amazônia conservada, 0 desmatamento, mas que, acima de tudo, a gente tem a qualidade de vida para a nossa população. Eu sou da Amazônia, sou do Pará, de Belém, e, de fato, o que a gente precisa é trazer essa integração e fazer com que as pessoas de lá sejam valorizadas, né, pelos serviços ambientais que estão provendo. Eu vejo um futuro que esses serviços socioambientais são reconhecidos e que remunerem essas populações, gerando arranjos produtivos potentes na diversidade de produtos, na diversidade do conhecimento desses povos, podendo irradiar para fora dessas florestas, né?
Você assiste ao vídeo completo e também a um outro da mesma série sobre por que pensar o planeta a partir da Amazônia no nexojornal.com.br/.futuro. Do crescimento do domínio da milícia no Rio, passando pela morte de Godard e terminando com o futuro a partir da floresta amazônica, durma com essa. Com o roteiro de Suzana Souza, produção de Letícia Arcoverde, participação de César Gaglione e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!